E aí você vai analisar o processo, os acusados, incluindo Bolsonaro, não têm acesso a todos os autos, não têm acesso a todo o inquérito, não têm acesso a todas as provas produzidas contra ele. Isso, meu Como ele vai se defender? Como o advogado vai construir uma defesa? E depois da decisão, ele vai recorrer a quem? Ele já está sendo julgado pelo STF. Ai. Meu amigo. Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Mas antes de começar a assistir esse vídeo, não esqueçam de... Cheslan, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E deixa um like. Tenho nenhuma simpatia por Jair Bolsonaro, pelo contrário. Às vezes tem alguns Também não. desavisados aí que só acompanharam esse meu segundo mandato, em que eu faço oposição ao PT, porque Lula é o presidente da República. Então eu quero deixar muito claro, não sou bolsonarista e nunca serei. Dito isso, eu preciso falar sobre os recentes abusos do Supremo Tribunal Federal, especialmente Coerência. do ministro Alexandre de Moraes. Você, primeiro, colocar tornozeleira no Bolsonaro, quando você já tá em fase Pô, de... colocar essa tornozeleira só, ao meu ver, foi só um show de força, né? Mostrar força e humilhar o Bolsonaro, né? Não vi nenhum outro sentido. Por que Alegações colocar a finais na tornozeleira? Procuradoria-Geral da República e ele já poderia ser preso por uma condenação transitada em julgado é absolutamente desnecessário, absurdo, ilegal, inconstitucional. Não havia nenhuma chance do Bolsonaro fugir do país ou mesmo se abrigar numa embaixada, porque ele já está sendo vigiado. E se não pela polícia, até pela própria imprensa que acampa em frente à sua casa, porque ele é ex-presidente da República, ativo no debate público. E ele já está sem passaporte, ou seja, não há risco de fuga, não há risco de atrapalhar as investigações, que seria outra hipótese aí para uma medida cautelar, eventualmente até para uma prisão preventiva, porque a investigação já acabou, já está na fase de alegação final. Nós já estamos na última etapa do processo penal, as alegações finais por memoriais, em que o Ministério Público, o delator e os réus apresentam a sua última manifestação antes do Supremo Tribunal Federal tomar a sua decisão. Então não havia nenhuma necessidade desse show, desse espetáculo, desse circo em se colocar a tornozeleira no Bolsonaro. Outro ponto, você ameaçar prendê-lo porque ele concede uma entrevista dizendo que se alguém colocar essa entrevista na rede social ele pode ser preso, é outro absurdo. Como eu posso ser responsabilizado por um ato de terceiro? Como eu posso ser preso, ter a pena máxima do regime jurídico brasileiro, por uma ação de outra pessoa sobre a qual eu não tenho nenhuma responsabilidade? Uma pessoa filma Bolsonaro, o Bolsonaro fala alguma coisa, aquela pessoa coloca no ar e o Bolsonaro é preso, cara. Que isso? Ou seja, eu concedo uma entrevista, tudo bem, eu tô proibido de usar minhas redes sociais. Vamos lá. Vamos conceder que tô proibido e que essa decisão, doido, né? Vamos fingir que essa decisão, né, de não utilizar redes sociais foi uma decisão legal e constitucional, que não foi, mas vamos fingir que tenha sido. Aí eu concedo uma entrevista, né? Aí tá lá, quando você concede uma entrevista coletiva, todos os veículos, e você não tem controle dos veículos que estão fazendo a cobertura daquela sua entrevista coletiva, porque pelo próprio nome ela é coletiva, tem vários entrevistadores. Aí vamos supor, né, que eu concedo uma entrevista para a Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo publica nas suas redes sociais, como faz com toda entrevista praticamente, publica divulgando essa entrevista nas suas redes sociais. Eu sou preso preventivamente por descumprir ordem judicial porque um terceiro publicou nas redes sociais sem que haja nenhuma comprovação de que esse terceiro agiu junto comigo, ou alguém acha que a Folha de São Paulo tá coordenando com o Bolsonaro antes de lançar no seu Twitter uma matéria. O Estadão tá conversando com o Bolsonaro e sendo um proxy, um braço do Bolsonaro, um instrumento do Bolsonaro quando lança uma entrevista dele na rede social. O Metrópolis, a Globo, ridículo. Não à toa, foi uma das primeiras vezes em que Alexandre de Moraes voltou atrás, porque até a Globo colocou isso como, a Globo, que é assessoria de imprensa do Supremo e do Palácio do Planalto, colocou isso como um abuso, inclusive contra a liberdade de imprensa, não apenas contra a liberdade individual. Eu nem tinha pensado nisso, mas é óbvio, né, que também é um ataque à liberdade de imprensa, né? Se o Bolsonaro passa lá na calçada, dando um rolê, e eles filmam ele e ele falou, como é que tá, Bolsonaro? Tô meio ruim, vou ficar preso. Aí eles vão lançar isso. Ele vai ser preso mesmo e o STF proíbe essa publicação, né, jornalística. Isso é realmente um ataque à liberdade de imprensa. Do Bolsonaro de conceder entrevistas como liberdade de imprensa. Vamos falar sobre esse caso e também sobre o caso da proibição e manifestação na Praça dos Três Poderes com a expulsão do Hélio Bolsonaro, Hélio Negão, Hélio Lopes, do seu mini acampamento ali, da sua barraquinha em frente ao Supremo Tribunal Federal. Depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Vamos lá. Não é porque está acontecendo contra um adversário político, até mesmo um inimigo político meu, que é o Bolsonaro, que eu vou defender abuso. Mesmo porque esse abuso amanhã, sem dúvida nenhuma, pode se voltar contra mim. Aliás, pode se voltar no futuro, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, contra a própria esquerda. A esquerda acha que vai ter maioria para sempre no Supremo Tribunal Federal. A esquerda se esquece que lá atrás, ela própria criticou o Supremo no Mensalão e na Lava Jato, enquanto ainda... A gente não vai esquecer disso, né?
E também no impeachment da Dilma, a mesma coisa. O Supremo dava maioria para confirmar as condenações. Ou seja, não é sempre que o Supremo Tribunal Federal garante maioria pro PT, não é sempre, eu tô dizendo na história, pro PT, pra esquerda. Amanhã, nós podemos ter uma maioria de ministros do Supremo de direita. E vamos supor que esses ministros decidam perseguir e atropelar o devido processo legal, como está acontecendo agora contra Bolsonaro, contra um esquerdista. Eles vão falar o quê? Se exatamente a mesma coisa está acontecendo agora, e eles estão defendendo, no futuro, se acontecer com eles, uma hipótese, eles vão falar o quê? Vão ter que aceitar caladinhos. Porque se aceitaram contra os seus adversários, depois não tem moral nenhuma pra falar quando o abuso acontecer contra eles. Então não é porque é contra Bolsonaro, e assim, quem não sabe o que eu penso sobre Bolsonaro... Mas ninguém liga, e nem a própria militância ia ligar nisso. Hoje em dia eles estão celebrando abusos, amanhã vão se voltar contra eles e eles vão reclamar. E ninguém do lado ideológico deles vai dizer, olha, a gente como é hipócrita, né? A gente, não, mas veja bem. Então, hipocrisia no jogo político não importa. O tribalismo é forte demais. Pesquise meus discursos e vídeos passados, que eu vou defender abuso. Já começa com uma mudança, né, na própria jurisprudência, no próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tinha restringido o foro privilegiado para dizer que o foro privilegiado só é aplicado, primeiro, mesmo quando você está no mandato, você não tem foro caso o crime não tenha sido cometido no exercício das suas funções, no exercício da função de deputado, no exercício da função de presidente da República. Aí eles restringiram mais ainda, dizendo que mesmo que você cometa o crime no exercício da sua função, a partir do dia em que você perde o mandato, você perde o foro. E, portanto, é julgado na primeira instância. Muito bem. Segundo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro deveria estar sendo julgado na primeira instância. Aí eles mudam o entendimento para um entendimento anterior, que eles aplicaram no mensalão, para dizer, olha, como é um crime de grande gravidade, envolve um ex-presidente da República... Cara, mas... Primeiramente, já é um absurdo pra mim. Cara, como é que assim, o STF sempre é acionado pra tudo, e não o STJ. O Bolsonaro tá respondendo por supostos crimes que ele supostamente cometeu, né? Crimes, então deveria ser uma ação criminal sendo julgado num tribunal de justiça e não no STF. Mas no Brasil é muito estranho, né? Que a Constituição é tão detalhada, entra em detalhes em todos os assuntos que você aciona o STF sempre. O STF julga um processo criminal. Isso pra mim é completamente absurdo. Ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, e vai assim, recorrer a quem depois do julgamento? Sim, mesmo se a gente ignorar essa incoerência do Supremo com a própria jurisprudência, ou em mudar a jurisprudência só pra ir atrás do Bolsonaro, ainda assim, o entendimento está sendo diferente daqueles que eles adotaram no mensalão. Porque se a justificativa é de que o crime é importante demais e as figuras envolvidas são importantes demais para serem julgadas na primeira instância, então o caso tem que ser julgado pelo plenário, e não por uma turma, pelo Supremo Tribunal Federal inteiro. Por que excluir parcela de ministros do Supremo de um julgamento que está acontecendo no Supremo porque é relevante? Se é relevante, que seja como no mensalão, e todos os ministros participem, seja julgado pelo plenário. Então, os abusos já começam por aí, na própria origem do processo. E aí você vai analisar o processo, os acusados, incluindo Bolsonaro, não têm acesso a todos os autos, não têm acesso a todo o inquérito, não têm acesso a todas as provas produzidas contra ele. Isso mesmo. Como ele vai se defender? Como o advogado vai construir uma defesa? Ele não tem acesso aos autos criminais e a investigação, as provas contra ele? Como assim? Inacreditável. E depois da decisão, ele vai recorrer a quem? Ele já está sendo julgado pelo STF. Ai. Meu amigo. Qualquer, eu não sou nenhum criminalista, mas é caso de nulidade do julgamento, da completa invalidade de todos os atos desse julgamento, porque não há processo penal sem ampla defesa e contraditório, sem que a defesa tenha acesso a tudo o que foi produzido contra o acusado para exercer o seu direito de contraditar tudo aquilo que foi dito contra o acusado. Aí você tem essa palhaçada da medida cautelar contra o Bolsonaro. O processo já tá no fim, ele já tá sem passaporte. Por que colocar a tornozeleira? Para quê? É assim, é claramente um capricho do Alexandre de Moraes em querer demonstrar força em resposta ao Trump. Mas não cabe, não é papel de ministro da Suprema Corte se envolver em atritos, né, ou relações internacionais. Quem tem que resolver o problema com o Trump é o Lula, não é Alexandre de Moraes. Posso odiar o Lula, posso não ter votado no Lula, posso defender o impeachment dele, posso ser um deputado de oposição até a alma, mas ele é o presidente da República, quem resolve o problema diplomático é ele. Eu sei que ele não vai resolver nada, mas é o papel dele. Jurídico é o papel dele, não do Alexandre de Moraes. Aí, nós temos também a bizarrice recente do deputado federal, posso discordar dele, mas ele é deputado federal, foi eleito, o Hélio Lopes. O Hélio Lopes decide fazer um protesto pacífico em frente ao Supremo
Supremo Tribunal Federal, colocando sua barraquinha lá. Eu fiquei acampado 27 dias em frente ao Congresso Nacional, em área de segurança nacional, para protestar pelo impeachment da Dilma. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal não falou nada. O Supremo Tribunal Federal deixou, como deveria deixar sempre, segundo a própria jurisprudência, manifestações pacíficas acontecerem na esplanada, né, na Praça dos Três Poderes. Um deputado federal, na época não era deputado federal, era um mero militante, tinha 19, 20 anos de idade. Um deputado federal eleito não pode fazer uma manifestação pacífica e silenciosa em frente ao Supremo Tribunal Federal. Uma democracia pressupõe que decisões judiciais, administrativas, políticas, legislativas, todas possam ser questionadas. Todas possam ser alvo de protesto. Ainda mais por um deputado federal que é eleito para isso, que possui um status legal e constitucional de representar o seu eleitor, porque o eleitor não tem tempo de ficar indo toda hora para Brasília ficar protestando contra abuso. O deputado federal é eleito para isso. Não satisfeitos em mandar tirar o Hélio, e ainda vai o próprio governador. O governador ameaçou prender os deputados, vamos tentar tirar pacificamente, se não saírem, serão presos. Aí isso é puro medo. Cumprir a ordem do Supremo. Você vê o nível de sujeição, de submissão. O governador com tanto medo, porque vamos supor que o governador manda a polícia militar lá tirar o Hélio não quer sair, a polícia não consegue tirar ele. Vamos supor que uma multidão se juntasse e não deixasse tirar o Hélio de lá. Por que o governador foi lá pessoalmente? Isso é medo. É medo de ele mandar a polícia não conseguir cumprir a ordem, e depois o ministro Alexandre de Moraes mandar prender ele. Como afastou ilegalmente o governador do Distrito Federal. Não tenho nada a favor nem nada contra o governador do Distrito Federal, nem conheço. Mas ele, no processo do 8 de janeiro, vamos nos lembrar, ele foi afastado do cargo por uma decisão monocrática. O quê? Bom, primeiramente, lembrando quem poderia ter acabado com esse absurdo das decisões monocráticas, né? Foi quem? Bolsonaro. Quem vetou a lei? Bolsonaro. Mas agora não lembro mais. Enfim, mas deixamos tudo de lado. O quê? O ministro do STF consegue, numa canetada, numa decisão monocrática, sem julgamento nenhum, tirar um governador, um chefe de um governo executivo, pode afastar ele do cargo? Como assim? Invalidar o processo democrático, uma eleição, a vontade popular? Como assim, cara? Isso é inacreditável. Federal. Gente, quem afasta governador é o Superior Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. E é por decisão colegiada. Não tem decisão monocrática de ministro afastando governador de estado de distrito. Que isso, não cara? Existe. Ele foi afastado e aí o medo Vou tirar o de ministro X. pessoalmente cumprir uma medida do ministro Alexandre de Moraes. Pronto. Não só mandou tirar o Hélio, proibiu manifestações na Praça dos Três Poderes. Gente, primeiro, a esquerda tá aplaudindo, né? Mas quem mais se manifesta na Praça dos Três Poderes é a esquerda. Eu tô lá. Toda semana tem sindicato. São tem retirados, tem né? UNE, tem MST, tem tribo indígena. Toda semana tem. Aí agora eles vão aplaudir, proibir. Gente, olha a gravidade dessa decisão. Pode se botar contra eles, né? Manifestações na Praça dos Três Poderes, impedir numa democracia que a população se manifeste, mostre a sua indignação no núcleo, no centro do poder. Isso me lembra até uma piada que o Ronald Reagan contava, né? Ele dizia que um americano estava conversando com um soviético, e aí o americano falava: olha, no meu país eu posso colocar uma caixa em frente à Casa Branca, subir nessa caixa e falar: fora Ronald Reagan. Você pode fazer a mesma coisa? Aí o soviético disse: posso. Eu posso chegar lá no Kremlin, colocar uma caixa, subir na caixa e falar: fora Ronald Reagan. Assim, é uma piada para ilustrar o autoritarismo de não se poder protestar contra a autoridade máxima ou outras autoridades do seu país, que é coisa de ditadura. Para se proteger a democracia, numa democracia, utilizam-se instrumentos democráticos. Sob a justificativa de se combater uma ditadura, numa democracia não se implementa outra ou não se utiliza de instrumentos autoritários para combater o autoritarismo. Senão, você tá dando um remédio com a justificativa de curar aquele paciente, mas na verdade você tá matando aquele paciente. É o seguinte: ó, tô com uma dor na perna, doutor. Aí o doutor vai lá e corta a sua perna fora. É isso que tá acontecendo. Aí você pode me perguntar: mas e aí você, Kim, você é deputado federal? O que você vai fazer em relação a isso? Gente, tudo que eu posso fazer em relação a isso, eu já fiz e eu faço. O primeiro movimento a ingressar com pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização. Mas, infelizmente, para um bolsonarista, né, militante, não adianta. Ele pode explicar agora o que ele fez, mas ele não escreveu nas redes fora Moraes. Porque para eles, isso é fazer alguma coisa. A gente lembra daquela entrevista que também tem no meu canal, com a Amanda Vettorazzo no canal do Superman, né? E o Adriles também lá, e eles cobrando ela: fala fora Moraes. Ele: sou vereadora, não tem nada a ver, não posso fazer nada, isso não é meu papel, não sou senadora, etc, né? Aliás, eu tô propondo soluções práticas, né?
reforma do STF, reforma do sistema judiciário em geral, né? Através de uma nova Constituição, tudo democraticamente legitimizada. Não, isso não é ok, né? Tem que escrever, gritar fora Moraes e fazer mais nada. Para eles isso é suficiente. A ação chama-se Movimento Brasil Livre. Eu assinei essa peça. Tá lá meu nome. Assim, existem pedidos de impeachment protocolados pelo MBL, quase que se encontra a Suprema Corte inteira. Agora, quando foi pautado na CCJ fim de decisão monocrática, eu votei. Quando foi pautado ser crime de responsabilidade, usurpar a competência do Legislativo, eu votei. E esse é o meu papel. Inclusive, pois é. Só que eles não entendem as funções dos cargos políticos no Brasil. Eles não entendem a função da vereadora, não entendem a função do deputado federal, não entendem a função do senador. Eles não entendem. Mas eles querem lacração na internet, eles querem frase de efeito. Proponho há muito tempo a solução para isso, que é tirar o Supremo do Judiciário, que é ser uma corte autônoma, que não julga pessoas, julga apenas leis. Tem que separar essa concentração de poder de você julgar os políticos que te fiscalizam ao mesmo tempo em que você julga leis. Isso nunca vai dar certo em nenhum lugar do mundo. Só aqui nós temos essa concentração de poder. Esse é o cerne do problema. Isso é como nós solucionamos estruturalmente o problema. Independentemente de quem esteja no poder, independentemente da composição da Suprema Corte, é assim que se soluciona o problema. Agora, isso não resolve no curto prazo, isso é uma medida de longo prazo, que envolve uma reforma constitucional. No curto prazo, quem é responsável por tomar uma atitude em relação ao Supremo Tribunal Federal? O Senado. Eu não tenho poder de abrir CPI contra ministro do Supremo. Eu não tenho poder de iniciar processo de impeachment contra ministro do Supremo. Não entendem Quem isso. Você votou pra senador? Eu não tenho nem idade pra ser senador, não posso nem me candidatar. Quem você votou pra ser senador? Em quem o seu senador votou pra presidente do Senado? Porque os senadores bolsonaristas votaram um sujeito chamado Davi Alcolumbre. Você que nem é deputado, você que não é senador, você tinha alguma expectativa de que Davi Alcolumbre responsabilizasse algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Não, né? Você pode ser um cidadão comum. Isso é tão triste, né? Ele só fala verdades, mas o gado bolsonarista não vai entender. Ele não vai entender, não vai acreditar e não vai levar a sério. E mesmo esse vídeo só saiu no canal. Eu não vi nas redes do Kim. Eu não vi, talvez tenha, mas eu não vi ele publicando esse vídeo lá. Não vi ele publicando as falas dele lá. Realmente, porque eles sempre falam, não falam nada contra o STF, não falam nada dos abusos, mas falam o tempo inteiro. Sempre tem matéria na Valete, tem nos lives do Renan. Quase todo dia eles falam alguma coisa, só que com sentido, né? E baseado nos princípios democráticos e baseado no Estado democrático de direito, né? A gente vai fazer plebiscito, nova Constituição, blá blá blá, tudo democraticamente legitimizado, querendo acabar com o problema, né? E não soltar frase de efeito fora Moraes, né? O Moraes está fazendo o que ele pode fazer. Ele pode fazer o que ele está fazendo, devido ao sistema. A vida não é a política, como é o meu caso, o caso, né, dos congressistas, de senadores e deputados, mas você sabe dessa obviedade, né? Você acha que o seu senador não sabia disso? O seu senador de direita não sabia disso na hora de votar no Davi Alcolumbre? Eu não posso fazer. Resta a esperança de, no ano que vem, a gente renovar 2/3 do Senado, que nós vamos eleger 2 senadores, e que tenham coragem de colocar um freio nisso. Até lá, meus amigos, sinto muito, não sou presidente da Câmara, não sou senador, muito menos presidente do Senado. Todas as vezes que nós tivemos votação para limitar poder de ministro supremo, veja, o Centrão, que foi base do Bolsonaro e hoje é base do Lula, votou para prender o Daniel Silveira. O Daniel Silveira já defendeu que se saíssem na porrada contra mim. Daniel Silveira já me chamou de tudo quanto é coisa, mas a prisão dele foi um abuso. Mesmo sendo um inimigo que defendia que as pessoas caíssem na porrada comigo, eu não votei a prisão do Daniel Silveira. Eu fui contra porque era um abuso. E não se defende abuso contra ninguém. Por quê? É muito fácil você defender um aliado quando ele tá sendo vítima de perseguição. Difícil é você sair em defesa de um inimigo, de um adversário. Porque o seu próprio público, o seu próprio eleitorado tende a defender abuso contra os seus inimigos e contra os seus adversários. Mas se você não tem a coragem e o peito de denunciar um abuso quando ele tá acontecendo... E por isso a integridade do Estado democrático e de direito é tão importante. Por isso sou um grande defensor aqui na Alemanha também do nosso Estado democrático de direito e da nossa Constituição. Contra o adversário, como é o caso do que está acontecendo agora com o Bolsonaro, que, repito, é meu adversário, não tenho outras expectativas em relação a mim, em relação à minha postura, ao meu discurso. Eu nunca escondi de ninguém o meu posicionamento em relação ao Bolsonaro. Agora, não é porque ele é um adversário que eu vou defender o abuso que está acontecendo contra ele. Tá bom? Um abraço e até mais. Até mais. Agora de novo, de volta no estúdio aqui, né? Gostei do vídeo. Fiquei chocado, né, sobre a decisão monocrática do afastamento de um governador, né,
loucura. Enfim, não esqueçam de me seguir nas redes, Instagram, Discord, X. Se inscrevem no canal, ativam o sininho e deixam um comentário e um like. Eu agradeço e muito. Tento responder todos. Abraço.